Rosário, boa noite. Alô. Temos aqui connosco Rosário Carmoni Costa, psicóloga clínica e psicoterapeuta. E o mote da conversa de hoje é o papel da psicologia em tempo de crise. E de facto os tempos que nós vivemos exigem que nos adaptemos, que reinventemos enquanto pais e enquanto profissionais. E a psicologia de facto tem tido aqui um terreno fértil na procura de respostas aos sentimentos, às reações que todas as pessoas de facto face a essa incerteza têm manifestado. Rosário, a minha primeira questão é, como mãe e como psicóloga, qual é que tem sido para ti o principal desafio? Olha, eu acho que são diferentes, sabes? Ao princípio irritava muito até o meu marido dizer: tu como psicóloga sabes que não sei o quê. E eu quase que deitava fumo dos olhos assim, eu até sei tudo, mas neste momento é difícil aplicar o que quer que seja. Mas isto é mais em jeito de brincadeira, porque na verdade até acho que sou na verdade uma grande sortuda por estar a viver a quarentena como estou a viver, de não termos que estar em corredores de hospitais e não podermos ver aqueles que amamos. Isto em casa com os meus filhos debaixo da asa, com uma despensa abastecida, com comida na mesa todos os dias. Eu acho que isto é mesmo um privilégio, tendo em conta tudo o que se passa. Respondendo à tua pergunta, como mãe, acho que o meu principal desafio tem sido contrariar a minha natureza mais perfeccionista, não é? Portanto, aqui uma tendência para estar a dar resposta a todos os meus pacientes, mas ao mesmo tempo a fazer coisas mesmo giras com eles, que seja divertido e ao mesmo tempo que os faça aprender, ao mesmo tempo que a casa esteja impecável e que todos comam bem e saudável. Eu acho que o meu maior desafio tem sido aqui um bocadinho este. Também não desconto que o outro grande desafio, e que eu até diria que mais do que o desafio tem sido uma dificuldade, é o da autorregulação, não é? A minha capacidade de eu própria gerir os meus estados emocionais, que depois vão se espelhar neles, não é? Claro. E portanto, aquelas piadas que se vão fazendo no Facebook e no Instagram sobre os cães que estão fartos de ir à rua, não é? É um bocadinho assim, eu meia volta tenho que ir passear o cão. E esse tem claramente sido um desafio. E estava aqui a pensar também que tem sido um desafio, e este eu acho que melhor conseguido, o filtrar as redes sociais, sabes? Acho que há um conjunto de mães bem intencionadas a partilhar imensas ideias, mas depois ao mesmo tempo que nos pode dar aqui um bocadinho uma avalanche de eu não estou a ser suficientemente boa, e eu ainda não fiz aquelas artes plásticas todas, e também não fiz aqueles circuitos de ginástica todos, fiz alguns, não fiz todos, e portanto este desafio de enquanto mãe também filtrar e adaptar no fundo aquilo que eu posso fazer àquela que é a minha realidade. Claro, e aquilo que faz sentido na tua casa e na tua dinâmica familiar. Certo, e sem culpa, acho que este não é o espaço para culpa. Como psicóloga, o que é que tem sido o desafio? Olha, tem sido estudar, e é um desafio porque de facto com a dinâmica dos filhos em casa e tentar ajudar os meus pacientes, sobra pouco tempo para essas leituras, e eu acho que qualquer um de nós, psicólogo, que esteja a fazer intervenção, precisa de ler agora, ler sobre as especificidades deste tempo, e ler sobre aquilo que são os processos internos dos tempos de crise, porque já houve muitos tempos de crise na humanidade e portanto já há processos estudados e de que forma é que nós podemos ajudar melhor os nossos pacientes. Outro desafio enquanto psicóloga também tem sido gerir o meu cansaço. Fazer consultas online é também desafiante, e quando nós temos um dia preenchido em que do outro lado da porta acabou de ficar uma birra ou acabou de ficar uma mãe a sentir-se culpada, este passar de dias pode também trazer algum cansaço. Okay. E pronto, acho que é um bocadinho isto também, e também adaptar regras, sabes? Porque eu tenho assim, e tu conheces, não é? Eu tenho assim muitas certezas sempre, não é? Se eu fosse eu não fazia assim, e eu faço assado. E tenho de facto um código e uma conduta ética pela qual me rejo sempre. E tenho teorias sobre pessoas que eu não vejo, relações familiares que eu não cruzo, etc. E eu acho que este é um tempo também de reinventar as regras. As consultas se calhar não têm que ser aquele tempo, podem ser outro, não têm que ser naqueles horários específicos, podem ser noutros, e eu acho que esse também tem sido um desafio meu, acho que claro, tem sido uma readaptação, não é? Uma readaptação. Certo, exato. E era precisamente aqui que eu queria chegar com a minha segunda questão, que tem a ver com este acompanhamento psicológico à distância, não é? Que dificuldades e estratégias é que podemos encontrar aqui, Rosário?
Olha, sabes que tive que me render. ah, Às tecnologias. Sim, espera, deixa-me dizer, tu sabes porque já me ouviste falar muitas vezes, eu não sou nada contra as tecnologias. Sim, sim. Ah, Vamos Tenho, ser, de vamos facto, ser justos. vamos ser justos. Eu tenho, de facto, um grande estudo para trás sobre o impacto que o excesso dos ecrãs tem nos miúdos e não vou esconder que é uma questão que me preocupa também nesta quarentena, porque não é porque os pais escolham despachar os miúdos para a televisão, é que alguns pais não têm outra hipótese, não é? E eu acho que vai haver muitas questões dos ecrãs que ainda me vou ter que ouvir falar outra vez com estas. Mas as novas tecnologias têm imensas coisas boas. No entanto, eu também sou a pessoa do toque, do afeto, daquela que ainda escreve notas à mão e, portanto, tive que me render aqui um bocadinho a esta ideia de que eu também posso ajudar sem ter que pôr uma mão, sem ter que abraçar no final da consulta se eu assim achar necessário. Eu acho que tem aqui alguns desafios. Os desafios que eu tenho encontrado quando me perguntas aqui, não é? Quais são as dificuldades do apoio psicológico? Para mim, é uma que é a partir da qualidade da consulta também está necessariamente dependente da qualidade da ligação. E isso às vezes. Tecnológica, da ligação Certo, tecnológica. da ligação tecnológica, é isso, porque muitas vezes, porque quando nós estamos cara a cara, a qualidade da consulta depende muito daquela relação puramente, não é? E aqui às vezes nós temos interferências de outros fatores externos que podem condicionar um bocadinho. Uma dificuldade que eu tenho sentido e que eu acho que até tenho tentado conseguir contornar tem a ver com a percepção da confidencialidade, sabes? Porque quando tu estás dentro do consultório, tu sabes que ninguém está ali, que ninguém está a ouvir. E eu tenho alguns pacientes que ficam na dúvida. E eu acho que falávamos disto no outro dia em reunião, com outros colegas meus psicólogos, que mais do que esta confidencialidade que é objetiva e portanto eu sei que estou de fones e que ninguém está a ouvir, eu sei que estou trancada no meu quarto e que os meus filhos não estão a ouvir, mas também é importante que o paciente sinta isso, portanto para além de ser uma confidencialidade objetiva, ser subjetivo. Eu já tive um outro paciente que disseram, os seus filhos estão em casa e eu como estou de fones não tenho a percepção de que eles mesmo na sala fazem este barulho. Como, da mesma maneira, os maridos também estão em casa dessas pessoas, os pais e os filhos também estão em casa dessas pessoas, e eu acho que esta é uma dificuldade do acompanhamento online. A outra, mas essa é só minha e de quem for muito como eu, é de facto o toque. Quando se chora, quando se espera do outro lado do ecrã, eu custa-me muito que as outras pessoas não ouçam e não sintam que a minha respiração também está a aumentar com elas, que eu estou de facto muito presente ali. Mas de facto tem sido muito bom estas estratégias de pensarmos que este lado positivo, a pessoa que vai conversar com o seu psicólogo uma vez por semana e que tem aquele espaço para si. Sabes que eu tenho ouvido muita gente dizer que este tempo é um tempo de nos encontrarmos connosco próprios e de nos redefinirmos. É verdade, é um tempo em que isso pode acontecer, mas só se nós fizermos, não é? Só se nós efetivamente pararmos para pensar, para refletir, para alterar, e eu vou-te dizer que eu considero que muitas vezes sou bem sucedida nos meus processos terapêuticos, mas desde que isto começou eu já recebi mais mensagens de feedback positivo a dizer impressionante como mesmo à distância esta consulta me fez tão bem, do que no dia a dia em que eu estou ali a dar no duro e de facto as pessoas estão a valorizar isso e estão a entender como este momento de recolha com elas próprias faz toda a diferença. E esse feedback para quem se está a reinventar estas novas formas de chegar ao outro é muito positivo, não é? Para nós é muito importante. Sim, principalmente para os mais céticos até, não é? E eu incluía-me nesses. Eu muitas vezes quando me diziam, mas porquê é que não chegas a mais? Porque às vezes eu tinha pessoas de todas as partes do país que queriam vir e que não conseguiam. E perguntavam porque é que eu não dava consultas online e eu era de facto descrente, não vou mentir, não é? E de repente aqui estou eu a sentir que estou a fazer um excelente trabalho, vê lá a minha autoestima. Boa! Bem, Rosário, se pudéssemos falar numa espécie de kit necessário para a nossa sanidade mental, o que é que tu recomendarias? Olha, eu sabe uma coisa, porque eu já tinha andado a pensar nisso, porque também já me tinham feito essa pergunta uma grande amiga minha, que é médica, ela é médica, e eu a brincar com ela disse-lhe que eu era tramada para fazer esse kit porque tinha de ir um trolley gigante, porque esse kit ia levar imensa coisa. Estás a ver quando perguntamos
perguntamos àqueles miúdos o que é que levava para a ilha deserta e eles de repente debitam tudo. Mas olha, tentando resumir, eu diria dormir e descansar. Acho fundamental para a nossa sanidade mental. Acho que há muita gente um bocadinho catatónica. Agora vou só fazer aqui uma ressalva depois para quem nos ouve. Aquilo que eu vou dizer agora é também com base na experiência clínica que são a dos meus pacientes, portanto a generalização não é uma generalização de um estudo científico, não é? É aquilo que eu tenho observado nos meus amigos, nos meus pacientes, nas redes sociais. Acho que há muita gente catatónica, acho que há muita gente a querer chegar a tudo, a trabalhar muito mais do que trabalhava antes e que depois tem que chegar aos X como não chegava antes, porque não é professor, porque não é educador, a ter que chegar às tarefas domésticas, porque mesmo aqueles que tinham ajuda em casa tiveram que dispensar as ajudas muito provavelmente. Sim. E eu acho que a nossa tendência sempre é ir tirar ao descanso e isto vai-nos levar a um limite. E vai apressar um dos sintomas mais típicos destas fases de confinamento, que é a irritabilidade. E, portanto, quanto menos dormirmos, mais irritáveis vamos estar. Tem um elevado custo, não é? Este comprometer a qualidade do descanso. Tem, mas é muito tentador, não é? Irmos atrás desta ilusão de que é o sono que temos que tirar, não é? Eu levanto-me mais cedo para fazer, eu deito-me mais tarde para fazer. Quando se formos a ver, e isto depois seria uma coisa que eu queria dizer, quando formos a ver, há muitos tempos mortos do dia que nós perdemos em coisas que se calhar até nos aumentam o stress e onde nós podíamos estar a render mais para não ter que tirar o sono. Diria que outra coisa aqui do kit de sobrevivência é relacionada com a alimentação. E eu não vou dar aquele conselho da alimentação boa e só saudável, eu não acho. Acho que nesta fase, esta não é a fase dos extremos, não é a fase dos fundamentalismos. Nós temos que comer coisas boas e saudáveis para termos a sensação de que estamos a cuidar de nós, mas esta não é aquela fase de começar mudanças radicais e de repente deixar de comer isto ou aquilo e de repente sentir culpa pelo bolo ou pelo chocolate. Acho mesmo que é uma fase de equilíbrio na alimentação e isto também me preocupa, porque eu estou a ver pessoas também mais uma vez nos extremos, não é? Ou aquelas que estão a comer compulsivamente, onde eu me incluo dia sim dia não nos chocolates. No entanto, também estou a ver as opostas, que é esta vai ser a fase, não é? E vão para o supermercado e só compram as coisas mais saudáveis, esta é a fase de mudar a minha vida e depois também se eu não estiver em casa também não como e depois como não posso sair não vou comprar. Mas isto pode ter um grande impacto psicológico porque a pessoa precisa mesmo de ter alguma continuidade com a sua vida anterior e precisa também de se sentir estável emocionalmente. Eu acho que isto é importante e como nós sabemos qualquer mudança implica destabilização e esta é uma coisa que nós não queremos nesta fase, claro. Sim, já está, porque na verdade já está tudo, não é? O que é que eu introduziria mais neste kit de sobrevivência? Introduziria a percepção de controlo. Nós estamos numa fase em que não temos controle sobre as coisas, não temos controle sobre as notícias, sobre aquilo que vai acontecer, sobre quanto tempo é que vamos ficar aqui, mas no dia a dia pode haver pequeninas coisas em que nós manipulamos este controle. E estou a falar das mais minúsculas, estou a falar de decidir o que se come, de decidir a que horas se come, de decidir se nos vestimos ou não, o que é que vestimos ou não. E estas pequeninas coisinhas, que são coisas que são nossas tomadas de decisão, são muito construtivas porque nos devolvem um bocadinho o poder, não é? Todos nós já experimentámos aquela coisa de repente serem 4 da tarde e ainda estou de pijama, não é? E não estamos muito tranquilos com isto. Uma coisa é, de manhã acordamos e hoje é assumidamente o dia do pijama, é o dia para eu descansar, mas tem acontecido este arrastar, não é? Que é, ainda não me arranjei, agora não me dá jeito como daqui a bocado e portanto há aqui um bocadinho esta ideia de que estamos à mercê do dia, à mercê daquilo que nos enviarem para trabalhar ou não, à mercê de uma outra birra dos nossos filhos, à mercê se temos reuniões e mudamos a parte de cima ou não temos reuniões e ficamos iguais. E eu acho que aumentar a percepção de controle através destas coisas pequeninas também acho mesmo muito importante. Por fim, não me vou alargar muito mais, eu no kit de sobrevivência também poderia preservar a cama. Acho que pode ser vou explicar, não vai, isto amanhã estar na capa da CM ou assim, preservar a cama acho importante neste sentido, pode ser tentador, às tantas estamos a ver filmes na cama, a ver séries na cama,
a trabalhar na cama, a comer mais qualquer coisa no instantinho enquanto vemos o e-mail na cama. E eu gostava que nós preservássemos a cama. A cama é o nosso sítio de descanso, é o sítio de intimidade do casal, se for uma questão de se houver um casal. Gostava que neste tempo de quarentena em especial, acho que faz parte do kit de sobrevivência, desta questão da sobrevivência mental. Há bocado na percepção de controle havia uma coisa que eu gostava de acrescentar, que era também sobre o trabalho, não é? Uma maneira de sentirmos controle é, se eu estive a trabalhar na mesa de jantar ou no escritório, eu posso escolher não levar o computador para a sala, porque às vezes eu levo o computador para a sala e daqui a bocado já respondo enquanto o arroz acaba. E eu posso controlar e dizer, o meu tempo de trabalho já acabou, eu não vou levar o computador. Olha, e por fim, e porque também já conheces este meu lado mais missionário e mais do voluntariado, eu acho que outro kit de sobrevivência pode ser continuar a pensar nos outros. E nós podemos, na mesma, fazer desenhos, fazer um bolo, fazer o que quer que seja e depois enviar virtualmente, não é? Fiz este bolo para ti. Claro que nós é que vamos comer, mas eu fiz para ti. Os nossos filhos fazem desenhos para os avós. Ele fez este desenho e, portanto, podemos na mesma continuar a pensar nos outros. Não sei se isto faz sentido para ti. Claro que sim, e são pequenos gestos que fazem alegria, ou trazem cor e trazem arco-íris aos dias mais cinzentos. Exato, como hoje, que horror. Olha, mas isto faz parte do kit de sobrevivência porque também nos descentra, não é? Não estarmos tão centrados em nós e estamos meia hora do nosso dia a pensar noutra pessoa e isto faz-nos sair, evadir. É muito importante, claro que sim, Rosário. Bem, outra pergunta, qual é o impacto que tu imaginas que vai ter toda essa experiência no papel do psicólogo? Aqui em jeito de futurismo. Estás-me a tramar, não é? Olha, o que é que eu acho que isto vai ter no papel do psicólogo? Eu acho que vai ser um bocadinho agridoce, sabes? Eu acho que, primeiro, já se está a sentir. Há muitas pessoas que estão nas linhas da frente e que estão a precisar de ajuda para gerir o medo que têm de ir trabalhar, que passou a ser real, não é? Agora há pessoas que nós nem sonhávamos, não é? As pessoas que vão fazer a manutenção nos centros comerciais ou nos supermercados. Mesmo as pessoas que estão na caixa e que vão trabalhar correndo um risco. Não é só os médicos, também não é só os enfermeiros, não são só os farmacêuticos, há uma série de outras pessoas, umas formiguinhas, que, com o melhor sentido da palavra, porque são as formiguinhas que trabalham, que também correm risco e que têm medos reais. E, portanto, eu já comecei a ser procurada por estas pessoas que têm dificuldade em gerir esta ansiedade. E olha, por exemplo, que se calhar nem nos passava pela cabeça, os juristas, as pessoas do governo que têm que fazer as leis. Há imensas leis agora que estão a ser revistas e são pessoas que estão a trabalhar dia e noite para rever leis, para aprovar projetos de lei, para aprovar decretos, e essas pessoas também estão a sentir uma grande pressão para trabalhar. O que é que eu acho que vai ser um bocadinho desafiante, mas que eu espero que não, olha, porque também todos já passámos por grandes crises, as pessoas que antes precisavam de ajuda, agora estão em suspenso, ou mantêm algum acompanhamento, mas continuam a precisar. Vão aparecer outras pessoas novas que precisam de ajuda. E eu não sei se vão ter essa capacidade financeira, porque as famílias vão levar um grande abalo. Eu acho que isto vai ser uma crise brutal para as famílias, vai haver muitos pais desempregados, muitas pessoas que vão perder também o seu trabalho, e eu tenho algum medo que na hora de definir prioridades, que se esqueçam da cabeça, sabes? Porque vai ser difícil para todos e vai haver aqui alguns momentos de alguns pais ou de alguns adultos, por exemplo, que eu tenho em consulta e que agora já percebem, mas outros que poderiam vir e que diriam sim, eu não estou bem, mas eu agora não posso pensar nisto. Sim, eu sinto muito ansioso, mas agora não é o momento. Quando eu estabilizar a minha vida, eu vou arrumar a minha cabeça. Um bocadinho aqui com a ideia errada. Se calhar devia ser ao contrário, não é? Se cuidar primeiro da sua cabeça vai conseguir arrumar a sua vida muito mais rápido, sabes? Claro, ok, Rosário. E pensando aqui se calhar um bocadinho no teu foco de investigação e aqui na questão das tecnologias, preocupa-te de algum modo a forma se calhar exagerada ou extrema que nas casas e nas famílias as crianças possam estar a fazer desta utilização das tecnologias? Acho que isso pode ser uma questão?
Acho. Acho que há algumas questões que vão aparecer, sabes? Acho que vai aparecer muito sobre as novas tecnologias. Um, e aqui, se calhar, um bocadinho para os dois lados. Acho que vai aparecer das novas tecnologias um conjunto de adolescentes que estava a tentar fazer uma utilização um bocadinho mais adequada e que agora, de repente, lhes é permitido muito tempo. Tenho medo, não sei porque ainda não pensei nisto, estás-me a apanhar aqui um bocadinho de surpresa, mas tenho algum medo que vá tirar alguma credibilidade aos pais, ou seja, pais que agora lhes dá imenso jeito que os miúdos efetivamente estejam lá, porque os próprios pais estão a lutar pelo seu trabalho e, portanto, precisam de estar concentrados e não vão estar a comprar lutas, se está mais meia hora ou menos meia hora. Mas isto depois pode trazer outras lutas mais à frente, não é? Que é quando os pais já acham que aquilo é demais e tudo isto já passou e os filhos já não lhes conferem tanta legitimidade, porque se deixou até agora, porque é que não há de deixar, não é? Se bem que isto não é irreversível e, portanto, certo, na verdade, as circunstâncias mudam e o próprio jovem tem que se adaptar. Acho que há outros desafios, não é? Eu tinha muitas jovens em consulta com questões sociais, não é? De ansiedade social, de dificuldades sociais e agora estão muito tempo sem se expor a isso. E, portanto, pode também fazer regredir aqui um conjunto de competências que este estavam a ser isolamento forçado, trabalhadas. não é? Que com este Sim, isolamento forçado. e é muito interessante, sabes, porque os adolescentes, eles não estão todos 100% contentes com esta realidade. Nós, assim, os velhotes retrógrados que podíamos achar que eles só comunicam pela internet, que eles só fazem, eles não estão assim tão contentes. Eu sinto-os com muita falta da escola, do contacto com os outros e afinal eles não eram assim tão hábeis e tão espetaculares na comunicação puramente virtual, não é? É uma parte importante da geração deles, mas não... Eu acho que eles estão a ter mais dificuldade a adaptar-se a esta nova realidade do que propriamente os adultos que rapidamente tiveram de se reinventar. Claro que têm outras capacidades, não é? Mas sinto isto, sim. É interessante esta análise, de facto, é uma Sim. forma diferente de ver as coisas. Rosário, e aqui já em jeito de conclusão desta nossa conversa, que sugestões é que gostarias de deixar a outros colegas, a outros profissionais da psicologia que neste momento também estão a adaptar-se e a reinventar-se a este formato de apoio psicológico online? Certo. Olha, eu diria para irem sem medo, para não terem aqui estereótipos, e vou-te contar um meu, sabes, que quando eu parti para isto, de pensar, olha, Na verdade, eu quando pensei em ir para a quarentena, dei por assumido que não ia ter consultas de certeza, não é? Portanto, depois isto foi um caminho, não é? Pensar, espera, não, porque há muitos pacientes meus que não podem ficar sem acompanhamento, e foram estes que me fizeram fazer esta transição para o digital, para o online. E depois parti de um preconceito, que é engraçado. Eu não sei porque na minha cabeça pus isto, que assumi que miúdos abaixo dos 13, 14 anos não iriam beneficiar ou usufruir deste acompanhamento. E de facto comecei por ver os meus pacientes mais velhos, portanto os meus pacientes a partir dos 16, 17, os meus adultos, foi quem eu comecei a ver. Até que as mães dos meus mais pequenos começaram a dizer, eu não sei quantas quer vê-la, ela gostava de ter consulta. E eu respondi, da minha sabedoria, achava que a consulta não ia render muito, mas que com certeza arranjaríamos um tempo. Oh Ana, e eu tenho tido surpresas, sabes? Porque eu acho que de facto são preconceitos que não fazem qualquer sentido sem nós de facto mesmo experimentarmos. E tenho tido surpresas, mesmo as crianças, e se quem nos estiver a ouvir tiver filhos em casa que estejam mais ansiosos e que estejam a passar por fases mais difíceis, eles estão permeáveis a isto. Eu tenho miúdos pequenos de 8, 9 anos com quem eu consigo fazer uma consulta. Eu tenho que ir mais estruturada, como é óbvio, tenho que levar atividades estruturadas, já não é encostar-me e fazer uma sessão de psicoterapia como faço com um adulto, mas está a correr muito bem. Eu hoje fiz uma sessão, uma criança de 8 anos, de 7 anos, super agitada no mundo lá fora, e ela teve os 50 minutos super envolvida na consulta, participou em tudo, aderiu a todas as tarefas e saiu de lá com um grande alívio. Portanto, este era um dos conselhos que eu daria. O segundo conselho, estava eu a dizer-te que tu és psicóloga e vais-me entender porque as pessoas também te procuram, que é, quando as pessoas nos procuram, nós não estamos sempre a passar por tudo o que eles estão a passar, não é? Okay. Eventualmente, se alguém nos procura por um divórcio, se nós passarmos por um divórcio, até pode haver uma identificação. Se alguém nos procura porque tem um filho com déficit de atenção, e se nós temos um filho com déficit de atenção, pronto, estás a entender? E agora, as pessoas que estão nervosas, ansiosas e com medos, eles tocam os teus medos também.
porque estamos a passar a mesma coisa. E este eu acho que tem sido também um desafio muito interessante para mim, enquanto psicóloga, é este fenómeno de identificação, que é como é que este está a gerir? E de repente parece até que o paciente está a gerir a coisa melhor que eu, e este processo de identificação era um conselho que eu também deixava aos meus colegas, que é este esforço que vamos ter de fazer, de nos centrarmos de facto na vivência daquela pessoa e não estarmos sempre a fazer este processo de transição, que é interessante. Isto é muito interessante, este processo de identificação, porque de facto estamos todos a passar pelo período, eu diria, mais desafiante das nossas vidas enquanto sociedade, não é? Eu acho que poucos de nós, ou nenhum de nós, vai voltar a viver uma coisa com esta intensidade comunitária. Uhum. Rosário, muito obrigada pelo teu tempo, Obrigada por eu. partilhares aqui um bocadinho das tuas inquietações e preocupações, mas também São as das tuas minhas, dicas e pronto. estratégias. Obrigada. Se calhar deixava só aqui uma chamada de atenção sobre as dicas que tu deste do kit de sobrevivência, Então força, para que ver se tiveste afinal, atenção. até é bem sintético Pronto, e acho cheio de ótimo. coisas fundamentais. Não sei se deixava, não sei se deixei algum de fora, mas pronto, depois também se Então, acrescenta. falaste que é essencial dedicarmos tempo ao dormir e descansar. Falaste também de que não é tempo para, em termos de alimentação, vivermos extremos nem fundamentalismos, importa sim termos uma alimentação equilibrada. Depois, outro elemento essencial no kit é a nossa percepção de controle, mesmo nas pequenas coisas, naquilo que está ao nosso alcance. Achei muito curiosa a designação de outro elemento do kit, que é preservar a cama para o que ela serve essencialmente, para o descanso, para a intimidade. E muito, muito importante não deixarmos mesmo nestes dias cinzentos e difíceis de continuar a pensar nos outros, a mudarmos o foco, porque isso também nos traz certamente energia, alento e sentimentos positivos. É isso. Rosário, queres Perfeito. acrescentar mais Passaste no alguma teste. ideia? Boa, Não, dá cá a tua caderneta que eu ponho-te um 20. boa, Rosário. Queres partilhar mais alguma ideia? Queres dizer mais alguma coisa? Olha, não, por acaso quero, sabes? Então vá. Queria partilhar uma coisa que eu vi no outro dia e que acho que é muito importante para levarmos só para reflexão. Acho interessantíssimo que as 3 disciplinas, não sei se já viste isto, Sim, que são mais negligenciadas no dia a dia, não é? no A plano arte, a curricular, música, sim. a música e a ginástica são aquelas que nós levamos todos nas redes sociais, fomos bombardeados. Distraia-se, dance e faça exercício físico pelo bem da sua cabeça. E é tão interessante, então é no dia a dia, não é? No dia a dia dizem trabalha, 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 e as crianças dizem aprende, 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 porque no dia a dia não é preciso saúde mental, é só na quarentena. Acho que estamos todos a aprender a recentrar-nos naquilo que é verdadeiramente Eu acho que importante. sim, assim seja, olha, espero Olha, mesmo. foi muito importante ter-te aqui, foi muito importante Obrigada, ouvir-te e é sempre bom estar ligado e estar ligado com pois pessoas é. especiais como tu. Um grande Obrigada, beijinho, Aninhas, Rosário. tinha tantas saudades tuas, beijinhos. Obrigada, adeus, Obrigada, boa noite, boa obrigada. noite.